Bom dia a todos, meu nome é Gabriela Sanches e hoje eu vou falar sobre a introdução à microbiota em humanos. A simbiose é um tipo de associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, na qual ambos podem se beneficiar ou não. Um exemplo de relação simbiótica é entre um ser humano e sua microbiota, que se desenvolve junto do hospedeiro ao longo de sua vida. Sendo assim, o indivíduo oferece diversos ambientes que permitem o crescimento microbiano, enquanto os micro-organismos inibem o crescimento de patógenos e geram produtos que podem ser aproveitados pelo hospedeiro. Primeiramente, para entender a importância dessa relação, precisamos compreender o que é microbiota. Por definição, microbiota é o conjunto de micro-organismos que vivem em determinado ambiente, sendo eles bactérias, fungos, protozoários, vírus, etc. A partir disso, define-se a microbiota normal como a população de micro-organismos que habita a pele e as mucosas dos indivíduos normais e sadios, moldando sua fisiologia, metabolismo e imunidade. Logo, pode-se compreender que a microbiota é essencial para a nossa saúde, ao mesmo tempo que pode ser prejudicial se for suprimida. Quando isso acontece, os micro-organismos patogênicos e os oportunistas têm grandes chances de causar doenças, pois o organismo se encontra com uma deficiência na defesa. Embora seja considerado que os seres humanos adquirem a microbiota normal ao nascer, estudos recentes provaram que a colonização microbiana começa no ventre da mãe, de modo que foram encontrados micro-organismos no líquido amniótico, como os Streptococcus, Neisseria, Fusobacterium e Prevotella. Então, durante o parto, o bebê é exposto a uma variedade de micro-organismos e até chegar na fase adulta, sua microbiota residente é alterada, por mais que seja vista como permanente. Isso ocorre devido ao desenvolvimento do indivíduo, que permite a mudança no ambiente de sua biota microbiana. Após o parto, a microbiota oral, principalmente, começa a se desenvolver por meio do contato com outras pessoas, pela respiração e pela amamentação. Nessa fase, os Streptococcus e Fusobacterium permanecem e surgem mais espécies de bactérias, como Staphylococcus, Cândida e Veillonella. Então, ao ocorrer a erupção dentária, que é o nascimento dos primeiros dentes, a microbiota da boca se altera drasticamente, sendo predominantes as espécies Veillonella, Streptococcus, Actinomyces, Selenomonas e Leptotrichia. O papel da microbiota oral. Ela é super importante na proteção contra patógenos do meio externo. Eles podem ser eliminados por fatores limitantes, como movimentos de expulsão, a saliva e a lisozima. A cavidade oral serve como porta de entrada de micro-organismos no nosso corpo. Estes micro-organismos entram pela boca por meio de alimentos e também pelo ar que acabamos ingerindo. Ela apresenta uma grande importância na saúde bucal, porque ela atua tanto na manutenção do equilíbrio na concentração de espécies bacterianas, quanto na origem de doenças bucais, evitando-as. Esses micro-organismos que são da nossa microbiota oral mantêm a nossa saúde oral, porém, em condições anormais, eles podem acabar sendo os causadores da própria doença, porque um dos exemplos desse tipo de situações anormais podem ser mudanças de pH, temperatura, concentrações de oxigênio. Então, sem os nutrientes determinados desses micro-organismos, eles podem acabar não atuando da maneira certa e acabar levando a determinados problemas na saúde bucal. Ao se falar de microbiota oral na fase adulta, é importante citar que a microbiota oral de um adulto saudável está associada com muitos fatores, incluindo a hora de coleta da amostra, idade, sexo, dieta, ambientes extremos, geografia, etnia e entre outros fatores. Vale também frisar que o conjunto de colonizadores em etapas anteriores da vida condiciona a colonização posterior, o que leva a uma colonização mais complexa e também a ecossistemas estáveis na vida adulta. Em relação à população fúngica na cavidade oral de adultos saudáveis, por muito tempo, a Cândida era o único fungo reconhecido como parte da microbiota oral. No entanto, em 2010, um estudo metagenômico identificou surpreendentemente 74 gêneros de fungos cultiváveis e 11 incultiváveis compondo tal microbiota. Vale também evidenciar que, em vários locais do organismo, a microbiota tem relatado associação com doenças sistêmicas no que concerne à população adulta.
Por exemplo, a disbiose na microbiota intestinal pode induzir a uma mudança ecológica da comunidade microbiana, a partir de uma composição fisiológica a uma composição patológica, levada a uma produção desregulada de produtos ou metabólitos microbianos nocivos, assim como pode contribuir para ou tornar-se um marcador de risco para uma gama diversificada de doenças sistêmicas e locais. As doenças relatadas que têm uma associação microbiana intestinal incluem, entre outras, as doenças inflamatórias intestinais e celíacas, a depressão e o Alzheimer. Intrigantemente, uma ligação intrincada entre a microbiota intestinal desregulada e a osteoartrose foi revelada recentemente. A perda de bifidobactérias benéficas, junto a uma maior abundância de pró-inflamatórios chaves na microbiota intestinal, é encontrada associada à obesidade. Este evento de desequilíbrio microbiano está ainda mais ligado a uma jusante de uma inflamação sistêmica que poderia acelerar a osteoartrose no joelho. Associações entre micro-organismos orais e cancros, como o oral, pancreático, coloretal e o de esôfago, também têm sido sugeridos recentemente. Por fim, além disso, micro-organismos periodentais foram encontrados em placas ateromatosas em vários locais, com associação implícita a doenças vasculares. Microbiota oral em crianças. Um feto entra em contato com diversos micro-organismos no saco amniótico, mas nem todos farão parte da microbiota permanente. A microbiota oral surge nas primeiras 4 a 12 horas de vida. Nesse período, os estreptococos, virídeos, colonizam e se tornam o membro mais importante da microbiota residente, ficando para a vida toda. Com o surgimento do primeiro dente, a microbiota oral começa a se reformular novamente. Uma carga microbiana maior é encontrada nos dentes e na língua, em comparação com a mucosa oral e salivar. Ocorrem muitas mudanças na microbiota oral de uma criança em seus primeiros anos de vida. Diversos fatores podem influenciar a formação da microbiota oral em um bebê, como fatores genéticos, partos, antibióticos usados durante o parto, etc. A cavidade oral dos recém-nascidos é conhecida por ser colonizada pela comunidade fúngica, especificamente a cândida, a partir do primeiro dia de vida. Nessa imagem, nós podemos ver a evolução da microbiota oral nas crianças, tendo as fases do crescimento, os fatores que vão influenciar essa microbiota e as bactérias dominantes em cada fase. Bom, no útero, os fatores dominantes que vão influenciar o crescimento dessa microbiota são a placenta e o líquido amniótico. Já após o nascimento, os fatores que vão influenciar a microbiota são as coisas que aconteceram durante a gravidez e como foi o parto, se foi parto normal, cesárea, enfim. E depois disso, durante a infância, os fatores que vão influenciar são o modo de alimentação da criança, o estilo de vida da família, onde eles moram, as condições locais, condições genéticas e o uso de antibióticos. Agora eu vou falar das infecções bucais e como se prevenir. As bactérias presentes na boca podem causar infecções bucais comuns em crianças e adultos. Isso acontece quando a microbiota está em desequilíbrio. E algumas infecções comuns são a cárie, a gengivite, a doença periodontal, a afta e a herpes labial, que nós vamos ver no próximo slide. Essas doenças podem ser evitadas se houver boa higiene bucal. E alguns cuidados que vão ajudar a prevenir essas doenças citadas são: escovar os dentes 2 vezes por dia com creme dental fluoretado, sendo que a escovação tem que ser feita corretamente, usar o fio dental pelo menos 1 vez ao dia e ter uma alimentação saudável e beber muita água. E aqui eu trouxe algumas imagens que vão ilustrar como ficam essas infecções bucais, que são causadas normalmente por bactérias e ocorrem com o desequilíbrio da microbiota, que são a cárie, a doença periodontal, a herpes labial, a gengivite e a afta. Aftas não costumam ser um problema muito sério, então as pessoas não procuram um médico para tratar a afta. Mas, se elas começarem a se repetir o tempo todo, é muito importante procurar um especialista para poder tratar corretamente as aftas.